Olá, eu sou o pastor Paulo Pires e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você já está preparado para receber a palavra de Deus? Então, medite comigo agora. Se você tiver o exemplar da Bíblia Sagrada, utilize ela agora e com certeza Deus falará ao teu coração. A palavra de Deus hoje para a tua vida está no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 40, livro da criação. Gênesis capítulo 40, nós vamos encontrar do verso 9 em diante. Esse capítulo ele fala especialmente de um dos personagens da Bíblia Sagrada que muito me inspira. E eu quero ler apenas o verso 9 que vai dizer assim: Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Amém? Eu quero dizer hoje para você que me assiste, falar de um Deus de promessas. Um Deus que cumpre aquilo que só Ele pode prometer. Deus, Ele cumpre suas promessas. Precisamos apenas crer no Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. É Ele que vai cumprir o que Ele te prometeu. O Senhor deu sonhos a José. José era um sonhador e ele tinha fé suficiente para viver estes sonhos. Não basta apenas sonhar. É necessário acreditar que o nosso Deus ele é poderoso para realizar todos os sonhos. Porém, é necessário entender uma coisa. Para que a promessa de Deus ela se cumpra, existe um espaço chamado tempo e ele precisa ser acompanhado de um espírito paciente. Precisamos ter paciência para aguardar e esperar em Deus. É necessário paciência para entender como Deus quer agir. Veja que a realização do propósito divino na vida de cada um é determinado por Deus. E veja que Deus, ao meu tempo, pode estar demorando, mas no tempo dele não. Porque Deus ele não demora, Deus não é preso a tempo. Deus ele chega na hora certa. E eu anotei alguns tópicos que eu gostaria de dividir com você, para que você entenda um pouco mais sobre o cumprimento da promessa de Deus. Acompanhe comigo. Veja que José, ele quando foi colocado no cárcere, por conta daquele falso testemunho que aquela mulher, ela acabou alegando acerca de José, ele acabou parando no cárcere, foi preso. E veja que ele, no momento em que ele está encarcerado, José, ele conheceu duas pessoas que tinham contato diretamente com o faraó. Veja que José, ele acabou conhecendo por conta do sonho que o copeiro e o padeiro tiveram. Mas aqui em especial no verso de número 9, você vai entender que José, quando estava ali encarcerado, preso, porém tinha a chave de todas as portas do cárcere, você vai ver que José, ele pede ajuda ao copeiro, dizendo que ele se lembrasse dele. Olha o que eu li para vocês aqui. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Quando José ele interpreta o sonho e o sonho se cumpre, José ele faz um apelo e ele diz para que o copeiro lembrasse de José. E José ele tentou se beneficiar de um favor que ele havia prestado
ao copeiro. O sonho era esse: ele iria ser restituído novamente ao cargo, à posição do trabalho que ele tinha junto à maior autoridade do Egito, que era Faraó. Então, o copeiro, quando ele chega, ele é recolocado lá, juntamente com Faraó, trabalhando para Faraó. A Bíblia vai dizer que o copeiro ele se esqueceu de José. Olha que coisa interessante. Entenda uma coisa: pedindo aos homens, ou até mesmo a Deus, alguns dos nossos pedidos não serão atendidos. Entenda que nós precisamos entender como Deus ele trabalha. Primeiro, Deus não precisa de ajuda. Deus ele é o Senhor de tudo e de todos. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que me vem agora à mente, que está em Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, olha que interessante nós vamos encontrar aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Capítulo 12, olha o que diz a palavra de Deus, versículo 8 e 9. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos, e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Ora, entenda uma coisa, querido. Nós vivemos na verdade. É o que o apóstolo Paulo está nessa advertência mostrando aos irmãos em Corinto. E ele ainda vai dizer o seguinte: nós ficamos alegres sempre que estamos fracos. Por quê? É nas nossas fraquezas que nós entendemos o quanto precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Você não precisa de ajuda de ninguém. Você não precisa da ajuda que eu estou falando. É aquela ajuda que só Deus pode fazer por você. Eu não estou falando que você não precisa do próximo, que você não precisa dos seus pais, que você não precisa de alguém para te ajudar a chegar aonde você precisa. O que eu estou falando é que ninguém vai substituir Deus quando só Ele pode te ajudar. E é justamente isso que Deus está ensinando a José quando ele está na prisão. Veja, queridos irmãos, que nos momentos de tribulação que nós estamos passando, nós precisamos confiar somente em Deus e ficar alegre com isso, porque embora Deus não esteja realizando o que eu gostaria que Ele fizesse, mas a certeza que é a fé que me aproxima dos planos de Deus é confiar que Deus ele está trabalhando em meu favor. Nesse segundo tópico, nós destacamos o que no próximo capítulo, o capítulo 40 mostra José no cárcere. No capítulo 41, você vai observar que José, ele fica ali preso por mais 2 anos. É isso mesmo que você está me ouvindo. E alguns podem pensar como Deus, que tinha planos para José, planos grandes, permite que um homem inocente, porque nós estamos falando de um dos personagens da Bíblia que não tinha culpa alguma, ele foi preso inocentemente, acusado de um ato que ele não cometeu. E ele ficou preso por mais de 2 anos ali ainda. Observe que alguns podem não entender por que a tribulação ela permanece.
Por que que esse estado difícil, essa crise que eu estou vivendo, ela ainda permanece? Veja que a tribulação, ela pode demorar dias, meses, anos, mas eu tenho uma palavra de Deus para você que talvez esteja me ouvindo e talvez pensando, meu Deus, meu sofrimento ainda vai continuar até quando? Entenda uma coisa, o teu sofrimento, a tua tribulação, ela não é duradoura, ela tem tempo determinado para se encerrar. Por quê? Veja uma coisa, José, se ele fosse liberto antes, se José fosse solto antes, ele não seria útil, ele não seria justamente o plano de Deus para a humanidade da sua época. É isso mesmo que você está ouvindo de mim. Pois, entenda bem, se José ele fosse solto antes, Faraó não teria sonhado e não teria quem o interpretasse. Veja como Deus trabalha. Deus ele dá o sonho no tempo certo para a maior autoridade do Egito. Deus coloca José no momento certo junto àqueles homens que sonharam. Deus dá sonhos a estes homens, mostrando o que poderia acontecer com eles no futuro. Deus trabalha de uma maneira que nós, seres humanos, simples, ignorantes, não entendemos. E entender a Deus é coisa muito difícil. É mais fácil você aceitar e confiar em Deus, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. E por último, no capítulo 41, a partir do versículo 14, se eu não estou enganado, você vai observar que José, ele é liberto da prisão. Lembra que eu falei que a tribulação ela pode durar, mas ela não é eterna. Ela não vai durar para sempre. Entenda que no tempo certo, o tempo de Deus, José ele foi liberto da prisão. E ele foi liberto com propósitos. É por isso que eu gostaria de chamar a tua atenção. Você sabia que há um plano de Deus para tudo isso que talvez você esteja vivendo agora? Sim, porque Deus, ele está trabalhando. Ele estava agora, José, com 30 anos. Praticamente mais de 13 anos depois de ter os seus sonhos revelados, como nós lemos aqui em Gênesis 37, nós vamos ver que esse foi o tempo de Deus para José. E para você? Qual é o tempo de Deus para você? Você sabe? Como eu não sei qual é o tempo de Deus para mim, mas saiba de uma coisa, desde que me entreguei no dia 20 de fevereiro de 1994, eu estou vivendo promessas que foram reveladas a mim por intermédio de vasos que eu estou vivendo nesse tempo. Olha, 94 para 2021 faz muito tempo, mas para Deus, o tempo, para mim, pode demorar, para Deus não. Deus ele sabe como trabalhar, Deus ele sabe como agir, Deus ele sabe fazer aquilo que você precisa. E eu tenho certeza de uma coisa, embora eu tenha propósitos, eu preciso crer nos propósitos divinos. E eu gostaria de dizer para você uma coisa, você precisa aprender com os agricultores, os que trabalham na lavoura, os lavradores. Eles plantam, primeiro, preparam a terra, lançam a semente, cultivam a semente, para depois de um tempo colher aquilo que eles querem colher. Deus está plantando uma semente no teu coração hoje. E essa semente,
ela produzirá frutos permanentes sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu, como ministro de Deus, eu ministro a bênção de Deus sobre a tua vida. Tire esse pensamento da sua cabeça, de que isso não vai acabar, que você vai morrer assim. Escute, Deus tem planos maiores para você. Deus tem planos maiores para a tua família. Deus tem planos maiores para vocês. Creiam na palavra de Deus. Creia que a promessa de Deus se cumprirá. Eu quero orar com você agora. Espírito Santo do Deus vivo, em o nome de Jesus, ó Pai, aonde quer que esta mensagem tenha chegado, e seja quem for que esteja orando comigo agora, esta pessoa que talvez esteja vivendo uma tribulação momentânea, uma tribulação de meses, de anos, que ela seja agora, pelo teu Espírito Santo, motivada a crer e a viver as tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, que todo sentimento de derrota, todo sentimento que tenha abatido a sua alma, em nome de Jesus Cristo, que saia agora todos estes sentimentos destrutivos e que a fé, aquela que o Senhor Jesus pediu ao Pai que viesse ao coração dos discípulos, vem agora, Pai, em nome de Jesus, pelo teu amor e pela tua misericórdia, aumentar a fé de todos eles que me ouvem e oram comigo agora. Receba fé, receba graça, receba força para viver aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Eu sou Paulo Pires e eu creio nas promessas de Deus. Deus te abençoe e até a próxima mensagem, se Deus permitir.